E aí, pessoas, tudo bem? Vamos continuar falando de Java, mas eu quero falar algo que é bem antigo e ao mesmo tempo muito novo. É tão antigo que sempre está surgindo frameworks novos para revisitar. Aliás, é um dos primeiros padrões de sistemas distribuídos que existe. Eu quero falar de RPC, Remote Procedure Call. Você deve pensar ali, nossa, mas isso é muito antigo, mas sempre tem alguma coisinha nova ali, como o gRPC, que surge e é usado. Por quê? Porque ele é um padrão de projeto. Então, vamos conversar sobre isso. Oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse aqui é o Cafezinho. Todo dia eu trago um vídeo novo aqui falando de programação, desenvolvimento de software. E agora eu quero falar de Java, continuar falando de Java, mas sobre a ótica de sistemas distribuídos. Então, vamos conversar? Bom, vamos pegar minha tela auxiliar aqui e se você viu, eu já tirei toda aquela bagunça que tinha aqui e botei só Java para sistemas distribuídos, né? E vai ter vários temas aqui que eu quero falar, mas o primeiro que eu quero falar é RPC, né? Que é RPC? Aliás, eu estava devendo para vocês um vídeo numa outra playlist minha. Na verdade, eu travei nele porque eu queria trazer algo bem estruturado, algo bem escrito. E aí, no fundo, eu pensei, cara, estou terminando meu mestrado, vou deixar para depois. E aí, hoje surgiu essa ideia. Por que eu não continuo falando de RPC ali? Mas aquele jeito do cafezinho ali, bem informal, bem aleatório, como é que fala mesmo? Bem improvisado, né? Então, vamos começar o que é RPC, quando surgiu e para que surgiu, né? Para a gente entender o que é RPC, a gente tem que entender uma coisa que surge de sistemas distribuídos, que são ambientes heterogêneos, né? A gente normalmente pensa que a gente está comunicando duas máquinas, a gente tem ali o mesmo processador, a mesma CPU, o mesmo sistema operacional, não é? Que a gente está tudo ali lidando com coisas iguais. Na verdade, quando a gente vai ter sistemas distribuídos, aí tudo, em todos os sistemas distribuídos vai acontecer isso, a gente tem que criar, de certa forma, contextos iguais para poder fazer uma execução distribuída. Então pensa só ali na web, nos seus aplicativos web que você tem, né? Muitas vezes a gente pensa, não, é só ter um código HTML, quer dizer, tem um protocolo HTTP, um HTML e um JavaScript, né? Na verdade, o que se criou um contexto distribuído onde você tem uma aplicação hospedeira lá, que é o navegador, que vai entender todo esse conjunto de protocolos, linguagens aí. Então, o web, por exemplo, é um sistema distribuído, né? Onde você estabelece um protocolo de comunicação padrão, que é o HTTP, estabelece uma linguagem padrão, que é o JavaScript, estabelece uma linguagem de apresentação padrão, que é o HTML, estabelece uma linguagem de estilo padrão, que é o CSS, e vai trabalhando aí com essas especificações aí que para muitos passa desapercebido, né? Mas toda vez que a gente tem sistemas distribuídos, a gente está lidando com ambientes heterogêneos. Ou seja, basicamente a gente está propondo software que a gente não sabe o que tem do outro lado, né? Aí você fala, beleza, mas assim, qual que é o problema disso? É só você abrir um socket ali e ficar enviando coisa, né? Mas mesmo que você envie coisas, assim, vai ter debates como, tipo, isso eu vejo muito isso no meu dia a dia, né? Eu trabalho com telecom e quando eu trabalhava com implementação de telecom, né? Muitas vezes a especificação falta ali especificar alguns tipos de campo, né? Eu lembro uma vez eu estava deployando um sistema onde o IP era baseado inteiro e o outro IP era baseado em string. Alguém tinha que consertar o seu e eram sistemas de duas empresas diferentes e na especificação não tinha resposta, né? E aí teve que fazer uma grande discussão para ver quem vai arrumar o seu aí, se vai ter esse IP, que era um protocolo que não era bem diferente, né? Então, para haver essa solução, a primeira meio de tentar resolver isso foi através do RCP, Remote Procedure Call, que é bem interessante e é bem diferente da maneira como a gente lida com sistemas hoje, né? Então, vamos pensar aqui, o que diferencia um Remote Procedure Call dos outros sistemas que a gente vê? Vamos pensar no HTTP. O que diferencia um Remote Procedure Call do HTTP? Aliás, o Remote Procedure Call pode usar o HTTP. Seria a fronteira do software implementado. É você pensar assim, beleza, até onde eu quero implementar? Se eu quero implementar até o protocolo, né? Se eu quero implementar até o protocolo, eu não estou usando Remote Procedure Call. Eu não estou usando o Remote Procedure Call.
Aí eu tô falando de protocolos de comunicação. Então, se pensa assim, ah, não, eu tenho meu HTTP aqui, eu vou criar um cliente HTTP para comunicar aqui. Eu não estou usando RPC. Mas se eu quero modelar uma interface, né? Interface. Se eu quero modelar uma interface, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor, né? Se eu quero modelar uma interface e o meu software vai se comunicar com essa interface ela é de código, né? Aliás, na verdade, eu posso botar aqui, né? Uma coisa, aqui seria o código, né? E aí aqui seria o meu nível de interface, né? Então pensa assim, se a minha interface está aqui, eu estou lidando com um baixo nível mesmo. Eu estou pegando ali, eu quero um protocolo aqui que eu vou ter que implementar tudo, né? E se eu for trazendo para cá, pensa assim, eu tô pegando aqui um carinha que eu defino meu HTTP no alto nível, e aí ele faz toda a comunicação HTTP, não desce ali no socket, né? Então ali eu continuo com alguma coisa ali que é meu HTTP. Agora, se eu movo totalmente para cá e falo assim, não, no meu software, eu vou modelar a minha interface como uma linguagem, eu vou passar ela para um framework que vai me gerar os códigos de servidor e de cliente, e eu vou lidar com esse código. Aí a gente chama o que a gente tem Remote Procedure Call, né? Que é o que a gente faz, o quê? A gente define uma interface para chamar um procedure do outro lado. Então, ela é um remoto. Então, o meu framework RPC, ele vai lidar com toda a complexidade de criar uma abstração de alto nível para eu comunicar com ela e essa comunicação ser transparente para o usuário. Observa que é uma coisa que a gente sempre tem que falar, porque sempre tem gente que fala assim, mas tem que lembrar das falácias do sistema distribuído. Sim, bicho, ninguém tá ignorando as falácias do sistema distribuídos, né? Quando eu falo que a gente não vai lidar com a complexidade da comunicação web, a gente está falando de serialização. Eu não quero pensar em como eu vou serializar o meu objetivo ali. Não quero pensar. Eu não quero pensar. Eu só quero criar um objeto, passar para ele, eu quero que ele seja distribuído. Ou seja, porque pensa só, se eu fosse implementar aqui via HTTP objetos distribuídos, é muito difícil. É muito difícil, né? E quando eu penso em objetos distribuídos, eu penso em mandar comandos para outro lado, comandos complexos, né? Porque quando eu uso um framework RPC, por mais que, qualquer forma que ele seja, eu estou criando uma comunicação distribuída, né? E aí você deve estar pensando, beleza. Você acabou definindo que é o RPC, eu ainda não defini bem, né? Eu só digo que eu movi a minha fronteira aqui para mais perto do código, né? Mas quais são os frameworks RPC que existem em Java, né? Tem um que é muito antigo e muito famoso, que é o RMI, tem o SOAP. O SOAP é um tipo de RPC, né? Por mais que ele é um pouquinho mais limitado, mas ele é um pouco antigo. E tem o famoso gRPC, né? O Google Remote Protocol. Aliás, toda vez que eles lançam uma versão nova, eles mudam o que é o G genérico, não sei o que. Eles mudam, mas no fundo é Google, né? É do Google, né? E o que esses três caras aqui tem de semelhante que vai facilitar a sua vida? Assim, por que você vai querer usar ele e por que em alguns momentos eles são definidos, eles são bem definidos, né? Porque eles em algum momento eles vão definir um negócio que chama IDL, né? Interface Definition Language, uma linguagem de definição de interface. Então o que acontece assim, né? No meu RMI, por exemplo, a minha IDL é o próprio Java. É o Java. Eu crio meus objetos lá, eu digo que eles são remotos, eu crio um servidor de nomes, né? E aí eu fico ali usando eles, quem quer que seja, né? No meu SOAP, ele é o XML, né? Tipo, tem um XML ali, que alguma pessoa vai pegar ali, produzir um stub daquele cara, comunicar com o meu serviço, né? E chamar os objetivos que eu quero, né? E no meu gRPC, eu vou ter um protobuf, né? O que é um protobuf, né? Deixa eu até abrir aqui um protobuf, né? Protobuf. Aliás, quem já me acompanha há bastante tempo aí, protocol buffers, né? Já deve ter ouvido falar muito de protobuf aqui, porque eu falo que é um tipo de esquema que é aceitado pelo Kafka, que é muito usado pelo Kafka, né? Então, o protocol buff, ele é um tipo de esquema, né? Então, você, por exemplo, eu quero definir aqui, ó, vamos aumentar aqui para vocês verem, né? Eu quero definir aqui que a minha mensagem vai ser uma pessoa, né? Ela vai ter o campo nome, que vai ter um identificador 1, campo ID, que vai ter um identificador 2, e o campo e-mail, que vai ter um identificador 3. Então, isso aqui vai gerar um objetinho, ó, vai gerar um builder, que eu posso fazer isso aqui. E qual que é a grande vantagem disso aqui? Eu posso ler e escrever facilmente de
eu posso ler e escrever facilmente de strings de dados, né? Então eu posso pegar, abrir o string de dados e ficar lendo e escrevendo desse cara. É muito fácil ler e escrever com protocol buffers, por quê? Você não se preocupa com isso. Você simplesmente define seu esquema, ó. Meu esquema é esse aqui, ele vai gerar já a classe, e aí eu vou poder ler e escrever. Cara, isso aqui facilita muito a sua vida. Se você. É como se fosse um JSON ali, só que muito mais enxuto, né? E outra forma também, um JSON com tipo bem definido, né? Porque pensa só nesse um aqui, né? Esse um aqui é uma coisa que você. Cara, por que serve esse um aqui, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse campo nome, ele tem um identificador 1. Então, se eu chegar aqui e falar assim, puta, mas isso aqui não é mais o number, agora vai ser o first name, né? Se eu manter um, vai continuar a mesma coisa, né? Se eu quiser criar um outro campo ali, deixar esse aí deprecated, só apagar esse cara aqui, as mensagens antigas vão continuar com esse valor aí, as mensagens novas vão ter que ter um valor default, né? Eu posso ali ler como fallback, né? Posso. Cara, assim, para evolução de esquema, Protobuf é muito bom. Protobuf e o Avro é muito bom, né? E como é que a gente usa o Protobuffer, né? O Protocol Buffer, ele tá aqui, a gente não tem como muito usar ele não, né? Mas em algum momento vai ter aqui, ó, se você procurar Service, né? Ele não vai estar aqui, né? Opa, Protocol... ele não vai estar aqui mais, né? Deixa eu ver se ele tá aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Ele não está mais aqui, né? Não está mais aqui, só vai ter a definição de esquema mesmo, né? Antigamente ele tinha, né? Eu posso até deixa eu ver aqui se está em técnicas, né? Técnicas, streaming, day, tá, aqui, ó. Aqui, não, aqui continua como mensagem, né? Ele não tem, né? Então vamos pro gRPC, o site do gRPC. Ele vai estar aqui que ele usa protobuf, né? Mas ele usa protobuf para definição de serviços, isso que é bem interessante, né? Se você pegar aqui, ó, vamos para docs nesse cara, eu tô abrindo isso, cara, isso aqui tá sendo de primeira mão aqui, eu tô pegando esse carinha aqui, tô abrindo esse cara de primeira mão. Antigamente era mais melhor essa documentação, né? Vamos ver aqui, Authentication, Language. Dá uma olhada em Language Java, Introduction to Quick Start. Vamos dar uma olhada no Quick Start, né? No Quick Start, aqui, ó, aqui começa a grande coisa, né? Ele define qual é o serviço greeter, ele define qual que é a requisição, né? E a request reply, e aqui ele vai definir as mensagens que vão receber. Então, no fundo, ele trabalha o protobuffer de uma forma que ele transforma o protobuffer de uma linguagem de serialização de dados para uma linguagem de definição de serviço. E qual que é a vantagem disso, né? A vantagem disso é que vamos pegar um código aqui, né, que gerado com gRPC, né, que aí você vai ver aqui, ó, esse aqui é um código que eu fiz muito tempo atrás para minha outra playlist lá, que eu acabei dando uma pausa por causa do meu mestrado, né, e estou voltando com ela de alguma forma, com esse vídeo aqui, onde eu quero iniciar um servidor, né, e eu inicio o servidor dizendo aqui, ó, server builder, e eu adiciono esse pub server aqui, e esse pub server implementa um pub server implementation base. O que eu estou fazendo aqui? Eu quis definir, né, um PubSub usando o gRPC. Eu quis definir um PubSub usando o gRPC, né? E aí, para definir um PubSub usando o gRPC, eu peguei e dá para fazer isso, tá, galera? E eu criei basicamente um carinha aqui, ele vai ser um serviço, RPC, né? Tá aqui, ó, Remote Procedure Call. Que vai ter um subscriber, vai ter um request do subscriber e vai retornar um string de mensagem. O que é um string de mensagem, né? É basicamente um PubSub, né? Então vai retornar uma coisa que eu subscrevo, né? E aí eu posso ficar recebendo mensagens ali, né? E aí do lado do servidor, o que vai acontecer? Do lado do servidor, quando eu gero esse carinha bem aqui, né? Eu não vou me preocupar ali com a implementação do HTTP, que esse carinha aqui, ele usa HTTP, tá? O GRCP usa a HTTP com serialização, obviamente nem um JSON, uma vez quando eu fazia, e aí dando um corte aqui, né? Quando eu fazia mentoria, uma vez eu me perguntei um rapaz que ele trabalhava com REST, ele falou assim, não, eu trabalho com REST. Eu falei, então define REST. Quando a gente usa HTTP com JSON. Eu falei, não. Quer dizer que quando você usa com XML não é mais REST? Ele é. Não é. Tipo, REST é um padrão de design, né? Aqui ele usa HTTP com protobuf. Então quer dizer que isso aqui é um REST com protobuf? Não, isso aqui não é um REST.
Isso aqui não é um REST. A gente não está falando de representação de estados de entidades. Não, não, não. Isso aqui não é um REST. Pronto? Isso aqui é um outro tipo. Isso aqui é um RPC. É diferente de REST. São estilos arquiteturais diferentes. Tá falando de arquitetura aqui, né? E aí a gente implementa esse carinha aqui, esse serviço, né? E a gente não vai precisar implementar a forma como ele se comunica. Abrir socket, essas coisas, foda-se. Eu não quero lidar com isso. Eu escolho não lidar com isso, né? Então é uma forma de você não lidar com a criação do seu servidor. Aliás, na verdade, no muito dos frameworks que a gente não lida com isso, né? Só que a diferença é que quando a gente usa ali um Quarkus, um Spring da vida, a gente expõe um HTTP. Então, ali, a única linguagem de definição que a gente pode ter é um Open API, que eu posso falar em algum momento, né? Mas, quando a gente fala de um RPC, a gente está expondo outro tipo de linguagem, né? Um tipo de linguagem de alto nível, né? Então, aqui, basicamente, eu recebi aqui, ó, o subscribe request, né? Meu subscribe request é definido por esse carinha aqui. Então, não tem nenhum código implementando esse carinha. Se eu for pegar aqui, ó, generated, tá aqui, gerado, código gerado. Tudo aqui é código gerado, ó. Tudo aqui é código gerado. Esse carinha aqui também, ó, é código gerado. Eu não gastei quer dizer, não gastei nada implementando esse carinha aqui, né? Eu posso até adicionar campos novos aqui e ver isso alterar, mas aí tem que compilar de novo, né? Mas a implementação disso aqui dentro do Java é fação, tá, cara? Só bota dependência ali, bota um pluginzinho ali do Maven, tá de boa, né? E aí eu fiz um carinha aqui que emula um PubSub, né? Onde eu tenho um thread pool e eu vou, quando eu recebo uma requisição, eu espero 10 segundos para mandar uma mensagem, eu espero 20 segundos para mandar uma outra mensagem, né? Espero 30 segundos para mandar uma outra mensagem. E por fim, espero 40 segundos para dizer assim, ó, o stream tá completo, acabou tudo aqui, né? E para inicializar ele, é basicamente isso, ó. Olha o tanto de código que eu implementei para fazer um mock de PubSub, né? 3 linhas aqui, eu passei só a porta e o serviço, e depois eu implementei um método básico, bem básico, né? E vamos ver do lado do cliente, né? Como é que vai funcionar do lado do cliente? Do cliente, né? Do cliente, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, aqui eu tô criando a request, né? A request eu vou ter um builder ali, e é a mesma coisa, ó, a request, ela vai estar definida, ó, aqui, ó, a minha request vai estar definida aqui. Essa é a minha request, né? Essa é a minha request. A minha request vai estar definida aqui, ó, vai ter um ID, um cliente ID, um tópico e um offset reset, que vai ser um enum, né? Então, eu tudo em alto nível aqui, tudo numa linguagem alto nível, né? E aí eu vou criar uma request, né? Peço um message channel builder, eu crio o canal, né? Diz assim, olha, na minha porta, qual porta eu usei? 5502 no localhost, né? Use texto plano, eu não lembro o que é esse use texto plano. Eu acho que é para usar HTTP1, alguma coisa assim, né? Para eu ver, eu tava fazendo esse teste para eu ver o HTTP debaixo dos panos, né? Ainda vou fazer esse carinha desse, né? Me cria um canal com esse canal aqui, ele vai comunicar com o servidor ali, e ele pede, olha, agora me cria os stubs desse cara aqui. O que é o stub? O stub, toda vez que a gente fala de gRPC, é o código de cliente para ele. Então, assim, eu tô pedindo aqui, ó, ela tem um PubSub Service de RPC, que é uma classe que foi gerada. Essa classe é gerada, ó. Eu não implementei ela, né? E fala assim, me cria um stub baseado nesse service, né? E depois eu só dou um subscribe e de boa. Acabou, né? Implementação um pouquinho difícil, mas acabou, né? Então, o gRPC é uma forma muito fácil de você comunicar dois serviços, né? Observe que ele é feito para comunicação ponto a ponto, né? Eu não vou querer exportar alguma coisa de alto nível, né? Eu não sei como é que funciona a escalabilidade, eu sei que tem algumas dificuldades com escalabilidade nesse protocolo, né? Porque o servidor vai ter que ser bem implementado, né? Mas ele é feito para implementar dois serviços onde tem uma comunicação muito fácil de ser feita, né? Então ali pode ser que tenha algum problema de escalabilidade, mas para que ele é feito? Para você ter uma facilidade de comunicação, né? E qual que é uma outra grande vantagem do gRPC, né?
A outra grande vantagem, você já deve ter visto que isso aqui, ó, eu posso implementar em qualquer linguagem e eu posso ter suporte em qualquer linguagem. Então, isso aqui é abstração da heterogeneidade, né? Aliás, eu estou até com um livrinho aqui de lado, né, que vocês devem ter visto no começo, que é o Distributed System do Van Steen e do Tannenbaum, né? Um dos grandes livros que eu já li. E ele coloca ali que um dos grandes desafios de sistemas distribuídos é a heterogeneidade. Quando a gente vê que o sistema é heterogêneo, então a gente tem que encontrar formas de você resolver essa heterogeneidade. Então, construir uma IDL e um framework que gera código para comunicação com ela é uma das maneiras mais fáceis de lidar com essa heterogeneidade, né? E se a gente vier aqui, ó, a gente pode ver que o gRPC é suportado por diversas linguagens. Eu tenho C#, C++, Dart, Go, Java, Kotlin, Node, Objective-C, PHP, Python, Ruby, Swift, né? Qualquer linguagem eu consigo implementar um gRPC. Por quê? Porque no fundo, ele está se baseando num protocolo ali que eu não sei. Eu não conheço. Eu não quero lidar. Essa é a grande vantagem. Eu não quero lidar com o protocolo. Eu não me importo. Então pensa ali. Eu vou construir um servicinho que vai estar rodando numa máquina. Eu quero enviar comandos para ele que tem uma linguagem de muito mais alto nível e seja difícil de implementar usando HTTP, porque no HTTP eu tenho uma série de limitações. Eu vou falar um pouquinho dessas limitações aqui ainda, né? Mas talvez fique para outro vídeo, né? Mas eu não quero lidar com essas limitações. Eu quero fazer uma interface de alto nível que me dá uma forma fácil de implementar, né? Então, nesse caso, o RPC, não falando especificamente do RPC, pode ser uma solução, né? Vamos para outro nível de RPC aqui. Vamos para agora, deixa eu voltar aqui. Quero olhar agora para o RMI. O RMI é o mais antigo, né? Não é o mais antigo, eu não sei quem está aqui com o SOAP. Tem alguns outros que eu não coloquei aqui, tem o famoso Corba, né? O Corba, ele é antes do Java, né? Ele é de uma... eu não vou entrar nele, porque já é bem deprecated, eu nem sei mais se é usado, né? O Corba, Objetos Distribuídos, era uma organização que aí o Java tem implementação para Corba, né? Mas eu quero usar o RMI. Eu nem sei se o RMI é a implementação de Corba para Java, tá, galera? Assim, eu quero mostrar com o RMI, porque o RMI também é uma outra coisinha assim, que você pode falar assim, nossa, mas eu nunca vou usar isso. Eu já usei, galera. Eu já usei faz hoje uns 2 anos atrás que eu queria implementar uma funcionalidade de testes, né? E ela ia rodar o quê? Em máquinas locais que iam se comunicar com um servidor um servidor Kubernetes estático. Então, assim, para eu não expor muitas coisas daquele servidor, o que eu fiz? Eu joguei um servidor lá dentro que me expunha uma porta e eu implementava via RMI. Por que eu fiz isso, né? Pelo nível de facilidade que tinha. Mas tinha uma série de limitações ali. O RMI tem uma série de limitações porque ele foi feito para um outro contexto, né? Então, vamos mostrar aqui basicamente o que é o RMI, né? O RMI é um framework de RPC implementado em Java, específico para Java, que usa a serialização do Java, né? Aliás, quando você vê que um objeto é serializável lá, muitas vezes está pensando nesse tipo de serialização, o que também já traz um monte de problemas, tá, galera? Assim, serialização do Java não é uma coisa boa, isso aqui não está muito comum, então use com muita limitação, muita parcimônia ali, só se você precisar mesmo de um objeto distribuído, mas tem alguns casos, né? No meu caso era muito simples, eu queria ter algum publisher subscriber do Kafka ali dentro de um ambiente seguro, onde eu expunha uma interface única e tinha, obviamente, um nível de segurança mais elevado, né? Para teste, né? Era basicamente para teste. Isso aí a gente usou para fazer testes de performance, de carga. Então eu iniciava aquela interface ali de fora, né, do meu ambiente local, né, iniciava aquele teste, deixava rodando e depois coletava o que eu precisava. Para fazer isso de maneira mais fácil, eu fiz isso usando RMI, né. Então no RMI, né, vamos ver aqui, iniciando, né, basicamente aqui eu tenho que criar, deixa eu ver aqui onde é que está o meu servidor desse carinha bem aqui, ó, Static Start Server, né, eu tenho que iniciar o servidor, aqui está o servidor, né, no servidor, basicamente, eu tenho que criar um locate registro, um serviço de localização. Por quê? Porque quando você vai ter um RMI, você tem um servidor de nomes, né? Um servidor que você diz, olha, eu quero registrar os meus objetos nesse servidor. Então, eu crio baseado numa porta, que eu escolhi a porta aleatória 1099, né? Eu crio esse servidor de nomes, faço
crio um servidor de notificação, né? Aqui eu tenho a implementação desse carinha aqui, mas eu implementei, se a gente for olhar aqui, ó, esse carinha é a implementação dele, né? Eu basicamente implementei vários registros, né? Mas o servidor de notificação é uma interface que eu fiz, né? Essa interface eu implementei, aliás, há bastante tempo atrás, né? Onde a única coisa necessária que ela precisa, ela é ser remota. Ela tem que ser remota. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala ali, mas você, quando você usa semi-scripts, tem que sempre pensar, sim, o Java já obriga você. Porque se não tiver, não dá um throws remote exception, se você não der esse throws remote exception, o Java entende que aquele método, ele não é remoto, ele é interno. E eu posso ter métodos internos para o quê? Para o meu servidor se comunicar. Então, assim, vai ter um servidor de nomes, vai ter um serviço que expõe as implementações e o serviço que consome as implementações, né? E o servidor, os nomes é tipo um service discovery, vai ser usado para descobrir quem é quem ali, né? E aí, quando eu não tenho um remote exception aqui, isso é usado como um método interno de quem expõe aquele cara. Então, pode ser usado pelo método interno de quem expõe aquele cara, né? Mas aqui é uma interface, né? Vamos ver a interface, né? E aí, assim, quando eu crio a implementação dela, basicamente implementar uma interface comum, né? O que ele vai fazer? Obviamente, o único código compartilhado entre cliente e servidor é essa interface de notificação. Talvez aí você já está entendendo muitas coisas do que tinha o antigo Java Beans, né? Eu até brinco assim que o javismo cultural talvez venha muito disso aqui, né? Porque, eu lembro quando eu comecei em alguns projetos Java, né? A gente falou assim, não, você tem que separar num projeto as interfaces, num projeto as implementações, e aí um projeto vai depender dos dois, e um projeto vai depender só de um. Eu falei assim, cara, isso não faz sentido. Isso talvez fazia sentido quando a gente usava objetos distribuídos, mas aqui, voltando para frente, olhando os servidores atuais, isso não faz mais sentido, né? É por isso que eu falo que muitas vezes o javismo cultural são hábitos antigos ligados a frameworks antigos e se você não sabe o javismo cultural, eu vou deixar alguns vídeos aqui de javismo cultural, tá, galera? Então, muitas vezes, os hábitos antigos ligados a frameworks antigos que ainda estão por aí, né? A galera tá usando, usa isso aí achando que são boas práticas de projeto moderno. Mas não. Isso aí era pro RMI. Se você entendeu o RMI, entendeu? É por isso. Então quer dizer que eu posso largar a mão disso? Pode, fica à vontade. Cara, joga tudo no mesmo projeto, não usa interface, né? Eu sempre digo que eu não começo mais fazendo interface primeiro, eu só faço interface primeiro se eu precisar dessa interface, né? Então tá aí, expliquei porque a galera faz interface dividida da implementação, muitas vezes é por causa do RMI, que era muito comum no passado, tá, galera? Era muito comum mesmo, né? Aliás, isso era também comum ali do Distributed Beans, né? E eu posso falar disso em algum projeto, em algum momento ali pra frente, tá, galera? Mas assim, no começo do RMI, o Distributed Beans é RMI também, né, participantes, né? Mas fica com isso aqui, né? E aí, o que eu faço, né? Eu crio o Unicast Export, né? Eu exporto o meu objeto através esse carinha aqui, através de uma porta, né? Observa que eu digo aqui, ó, exporte o serviço através da porta, aí eu boto 0 para quê? Para dizer que, cara, escolhe uma porta aí, foda-se, né? Mas, no fundo você poderia pegar uma porta aqui e dizer, não, eu quero a porta 555. Você poderia fazer isso, né? E por que eu preciso fazer isso, né? Porque o que vai acontecer com o RMI é que o meu servidor de nomes, ó, isso aqui foi uma das limitações que eu vi, né? Eu vou ter aqui eu vou fazer 3, né? O servidor de nomes, né? Eu vou botar aqui o provedor e o cliente, né? Então, o que vai acontecer é que esse carinha aqui vai chegar no servidor de nomes e falar assim, ô maluco, vê quem implementa, deixa eu ver até uma forma como ele comunica aqui para não falar besteira, né? Porque muitas vezes, né? Ele vai pegar o RMI, ó, esse aqui é o registro, né? E aí, ó, eu tenho um servidor de nome, né? Eu vou pedir um nome específico, ó. Observa que eu tenho uma string aqui, ó. Eu estou pedindo um nome específico, né? Então eu posso ter mais de um serviço com a mesma interface, né? Chego pro cara assim, me vê uma implementação do serviço XYZ. XYZ, né? E aí ele fala assim, beleza. Ó, esse cara, eu não tenho ninguém. Eu posso falar, não tenho ninguém. Mas ele falou assim, tá, tô triste aí. Aí eu cheguei esse carinha e falei assim, então, eu
eu sou o serviço XYZ e implemento a interface Service Notification. Eu sou esse serviço e implemento essa interface. Beleza? Beleza? Aí, esse carinha fala isso aqui, né? Ele é salvo o servidor no nome. Então, a próxima vez que esse carinha chegar aqui, chegar assim, ó, me vê o XYZ com o Service Notification, né? Eu esqueci que tem que ter a interface, o Service Notification, né? Ele vai falar assim, tá aí, ó. Comunica nesse IP e porta aqui que você vai achar ele. E aí esse carinha volta aqui e fala assim, oi, tudo bem? Vi que você é novo aqui, posso me comunicar com você? E ele manda mensagem. Então, no fundo, o RMI, ele tem um servidor de nomes para habilitar uma comunicação porta a porta aqui, né? Então, no fundo, eu vou ter que ter esse carinha vai ter que exportar a porta que ele quer, e esse carinha vai ter que consumir essa porta desse carinha aqui, ele vai ter que ter uma interface de comunicação. Por que isso aí tem umas certas limitações, né? Porque quando a gente pensa em Kubernetes da vida, a gente pensa com Docker, muitas vezes a porta não é exposta, você tem que exportar um range de porta. Da forma como eu encontrei aqui, que eu exporto a porta 0, eu teria que exportar um range de porta. E isso é muito difícil, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu servidorzinho lá, que ele exportava cliente produtor Java, o que eu precisei fazer? Eu precisei fazer um pool de objetos, né? Um pool de consumers, um pool de produtores, né? Eu exportava aquele range de portas, né? Controlava aquele pool, coloquei ele como estático, e aí meus testes eu utilizando. Então, no fundo ali, se eu quisesse levantar o meu teste, vou querer usar 100 produtores e 100 consumidores, né? Porque eu também eu podia fazer testes em paralelos, né? E aí eu tinha que eu tinha que dar meus pulos ali, né? E aí, quando eu pego esse stub, né? Nesse stub, no fundo aqui eu estou registrando serviço, né? Aqui, ó, eu dei registrar serviço, eu tenho um client ID, né? Que eu crio o ID desse cliente, crio o stub, né? Mas vamos ver do lado que eu uso esse carinha aqui, start, né? Do lado que deixa eu pegar aqui, ó, serviço, né? Deixa eu ver o carinha que eu... sim, eu tô pegando... sim, agora eu entendi. Voltando aqui que eu dei uma perdida, né? Aqui eu pego o stub desse cara, né? Aqui da mesma forma que eu fiz lá, da mesma forma, vamos voltar aqui e ver que eu me confundi, né? Da mesma forma que eu crio um serviço de notificação, né? Eu posso criar um cliente de notificação, né? Eu pego o cliente, daqui eu pego o serviço, né? Aí eu pego um callback client, porque o que é um callback client? O que é um callback client? Né? Deixa eu voltar aqui para o meu serviço de notificação. Quando eu dou subscriber nesse cara, né? Deixa eu olhar aqui. Eu passo um callback client, ou seja, eu passo um objeto distribuído. Então, no fundo, esse cara aqui, ele vai... esse cara aqui, eu vou criar um objeto subscriber, vou passar para esse cara, que esse cara vai usar ele como se fosse local. Então, tudo que está sobre qual que é a outra grande vantagem que eu vejo de RMI, e isso é com a minha intenção, é um full duplex aqui, né? Eu vou ter uma thread de processamento aqui, né? Uma threadzinha aqui e uma threadzinha aqui. Esse cara pode enviar a requisição, esse cara pode enviar o request quando eles quiserem. Por quê? Porque, no fundo, esse carinha aqui vai abrir uma porta, esse carinha aqui vai abrir uma porta e eles vão se comunicar e essa comunicação não vai passar por esse carinha aqui. Não passa, né? Então, ó, quando eu vou registrar cliente, eu passo um callback client, né? Então, esse callback client aqui, no fundo, ele é meu. Eu estou dizendo assim, beleza, eu como cliente, eu vou passar um callback client, né? Eu crio esse callback client aqui, ó, no stub, né? Eu quero registrar ele como cliente. Então, aqui no fundo, se eu pegar aqui, ó, eu estou chamando uma interface, né? Mas eu vou tá chamando esse carinha bem aqui, ó. Opa, tá nesse carinha bem aqui, ó, registrar cliente da minha implementação, né? Então, quando eu me implemento, eu vou chamar esse método aqui. Só que o meu callback client, o meu cliente nem vai ver esse carinha bem aqui, né? Ele nem vai querer ver, né? E aqui também eu tenho que criar, né, o callback client. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho também uma implementação do callback client da mesma forma. Então, eu posso esse objeto, esse callback client, eu não passo ele para o servidor de nomes, né? Então, observa que eu vou ter dois tipos de objetos no RMI. Os objetos que eu uso para comunicar e objetos que eu uso para registrar no servidor de nomes, né?
No servidor de nomes, eu só preciso aqueles que vão ser exportados como clientes. Mas todos os objetos que eu tenho aqui, eu preciso exportar eles de alguma forma, né? Então aqui, eu usei como, ó, me exporta esse objeto pela porta tal, porque eu vou querer receber chamada. Se eu não quisesse receber chamada, se eu quisesse, tipo, olha, eu estou pegando aqui, criando um objeto, eu vou mandar ele para o outro lado, do outro lado vai ter acesso. Se eu não exportasse, ele poderia usar. A diferença é que ele não poderia chamar métodos do outro lado, né? Eu não poderia, eu não habilitaria essa interface de volta aqui, né? Eu só pegaria o cliente chamando métodos para cá. Então, assim, isso aqui serve para o quê? Quando eu boto um export object, eu estou habilitando, abrir a porta aqui, para esse carinha aqui, ó, voltar e chamar carinhas aqui, né? Então, vamos continuar aqui, né? Eu boto um callback client, nesse callback client vai fazer o quê, ó? Vamos ver aqui. Toda mensagem que eu receber notificação, ele vai receber e vai imprimir um carinha aqui, só imprimir, que é tudo que eu preciso, né? Observa que esse não receber notificação, ele é chamado por esse outro cara aqui, ó. Eu pego todos os... Eu fico fazendo broadcast de mensagem, ó. Eu pego todos os... Então eu poderia ter um terceiro serviço aqui que faz o broadcast de mensagem e vários respondem, né? Então, assim, esse meu projetivo foi bem complicado. Eu lembro que eu falei assim, eu quero fazer um PubSub aqui do básico usando 3 tecnologias. O primeiro é o SOAP, o segundo ele é o gRCP e o terceiro é o RMI. O RMI foi o mais fácil, né? Porque é Java nativo. O gRCP também foi fácil, porque tem uma certa definição ali, né? E o SOAP foi o mais difícil. Por quê? Porque o SOAP ele usa HTTP. E qual que é a grande desvantagem do HTTP? E aí eu chego naquele ponto. Qual que é a grande desvantagem do HTTP? Do HTTP eu tenho cliente e servidor com papéis muito bem definidos. Servidor com papéis muito bem definidos, né? Então, assim, e detalhes, né? Eu não sei se o SOAP ele tem novas versões que vai implementar o WebSocket, né? Mas aqui, quando eu lembro de trabalhar, não tinha essa WebSocket, não tem um canal de volta. Então, sempre é o cliente mandando a requisição para o servidor. Sempre o cliente elabora uma requisição e manda para o servidor, que o servidor responde, né? E aí que eu vou ter que usar uma linha tracejada aqui, ó. É sempre uma resposta, né? Não é uma linha contínua. A few moments later. Então, voltando aqui que eu tive que fazer uma pausa, né? Eu devo ter cortado no vídeo, mas eu não parei de gravar. O que acontece é o seguinte, né? Qual que é a grande limitação do HTTP aqui, né? E isso aí tem na minha tese, num dos trabalhos que eu fiz dentro do meu mestrado. Limitação do HTTP, né? O HTTP, ele no fundo é um protocolo que ele é unidirecional, né? Ou seja, o cliente elabora a requisição e o servidor apenas responde, né? Então o SOAP ele vai ter essa limitação, né? Mas vamos ver como é que o SOAP funciona aqui. Deixa eu ver se eu exportei. O SOAP vai ter uma linguagem de definição de interface que ela é bem complicadinha, bem chata, assim. Sinceramente, eu nunca vi ninguém pegar isso aqui na mão e entender ele na mão, né? É um XML chato pra cacete, galera, assim, chato pra cacete, né? Mas as pessoas, o que acontece com as pessoas? As pessoas não vão implementar eles. Eles vão ser, isso aqui é usado para distribuir. Então, muitas vezes, quando você vai ter um serviço lá, você bota lá x.y.com .wsdl, quando você faz isso aqui, ele vai, você não tá vendo aqui a interface, mas assim, no fundo você bota um W, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, deixa eu pegar WSDL, ver se eu escrevi em algum lugar, né, SOAP, não, sempre tem alguma, ó, eu vou ter aqui, ó, eu vou dizer assim, ó, eu digo aqui onde eu tô definindo, aqui, ó, eu vou ter esse servidor e nessa porta bem aqui, esse vai ser o meu WSDL URL, eu vou definir. Então, se a pessoa chegar aqui, usar localhost, HTTP, tal, e vai achar que aqui é meu WSDL. A gente pode até mostrar isso funcionando, tá, galera? Assim, deixa eu pausar aqui umas coisas e eu vou mostrar isso funcionando para vocês, ó. Opa, só um instante. Eu tenho esse serviço rodando, deixa eu inicializar ele para vocês verem do nada, né? Esse meu projeto, se você executar Maven Compile Exec Java, você vai ver ali que ele já executa padrão, que deveria executar. E aí eu vou querer aqui, eu quero um SOAP com callback,
um gRCP com protobuf ou um Java RMI. Deixa eu botar o RMI para vocês verem primeiro, ó. Ele tá funcionando perfeitamente, ó. Mandou as mensagens, recebeu os callbacks e beleza, ó, callback recebido com sucesso, né? Deixa eu pegar o gRCP, né? E aí vocês vão lembrar que ele tem ali um delay de 10, 20, demora 40 segundos para ser executado, né? Então aqui, ó, tá bloqueado, ele iniciou a comunicação, tá bloqueado ali até terminar, até pegar todos os requests. Ó, agora recebeu a primeira mensagem, 10 segundos, né? Aí vai dar mais 10 segundos para receber a segunda mensagem. Tá todo no código ali. Se você quiser pegar isso e ver, você vai conseguir 10 segundos para receber a segunda mensagem. Mais 10 segundos para receber a terceira mensagem e, por fim, mais 10 segundos para acabar. Então, isso aqui é um cliente e um servidor, sendo que o servidor está controlando o código do cliente, o cliente está controlando o código do servidor. Então, a gente tem, tanto no RMI quanto no RCP, isso, né? Para fazer o SOAP, né? E eu vou pegar o SOAP aqui e vou mostrar para vocês. O SOAP já não deu para fazer isso, né? Eu tive que retornar uma lista de valores. Então, no fundo, quando eu for implementar alguma coisa usando HTTP, eu vou mostrar. Aqui eu posso ter uma interface push, né? Onde o servidor ele vai enviar coisas para o cliente. Aqui no fundo eu não vou conseguir, eu vou ter que fazer uma interface pull, onde o cliente vai ter que sempre estar consultando coisas novas no servidor. Então, existem essas duas formas de comunicação que podem acontecer, né? Então, voltando aqui, e aí, assim, quais são as outras vantagens aqui, ó? Se a gente for pensar aqui na implementação do SOAP, deixa eu olhar na implementação do SOAP, que foi o que a gente menos mostrou aqui, né? O SOAP demo tá todo em um aqui, né? Então, assim, basicamente eu estou criando uma mensagem, deixa eu pegar o objeto de mensagem aqui, ó. O objeto de mensagem, eu vou ter que adicionar esse monte de arroba aqui. Aí você fala assim, cara, mas eu quero saber essa porra de SOAP aí. Eu sempre digo assim que tem muitos serviços que ainda rodam em SOAP. Muitos serviços que ainda rodam em SOAP. Eu lembro que a última vez que eu tive que mexer com SOAP foi em 2021, onde a gente teve que implementar um serviço HTTP que era exposto, ou um serviço de telecom que era exposto por SOAP. Então a gente tinha ali um serviço que fazia o billing, blá, 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 e a comunicação do billing da empresa era via SOAP. Sim, foi 2021, mas depois eu mudei para o mundo de produtos e aí você nunca mais vê esse cara, mas provavelmente isso ainda existe, né? E aí, por que eu não posso usar esses carinhas aqui? Eu tenho que usar o get set. Porque é a forma como isso aqui funciona, tá, galera? Assim, getters e setters é a forma como esse carinha foi feito. Eu não sei se em versões mais recentes eu posso ignorar os getters e setters e vejo do outro lado. Não sei. Mas é a forma como isso aqui funciona, né? E aí, como é que... Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui eu vou ter o message string, né? O message string é pro SOAP demo, né? O message string tá pro SOAP demo. Deixa eu ver aqui como é que consulta esse carinha aqui, né? Eu faço o subscriber request, né? Recebo o message string e o message string vai ter mensagens dentro dele, né? Então, no fundo, eu tenho esses objetos compartilhados, né? Mas eu poderia pegar aquele WSDL e pedir para o meu framework gerar. Ele geraria os stubs do lado do cliente. Então, do lado do servidor, você teria os objetos, né? E aí, esses objetos gerariam XML, e aí eu pegaria esses XML e usaria ele do lado do cliente. Então, o SOAP, ele funciona isso. E qual que é a grande desvantagem do SOAP? Primeiro delas é o HTTP, né? O segundo delas é a forma como ele usa HTTP. Porque, vamos voltar aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui, né? A gente está acostumado com... tá acostumado com o mundo... aqui é a inicialização do servidor, né? A gente está acostumado com o mundo REST, onde a URL é importante, né? No fundo, quando eu tenho o SOAP, a minha URL, né, ela define meu serviço. Então, toda comunicação dentro daquele serviço vai usar a mesma URL. Esse é o grande problema. Caching, se eu quiser fazer só um cache, eu quero pegar o objeto pelo outro lado, é difícil. Se eu quiser, não vou fazer caching, porque no fundo eu vou ter, o meu endpoint vai ser sempre o mesmo, né? Tudo que acontece é que a mensagem vai estar sempre dentro do corpo da mensagem. O headers é tudo mesmo, tudo é parecido, né?
Mas a outra vantagem é que eu não vou precisar não vou precisar pensar na forma como isso vai ser implementado. Eu vou usar requisições de alto nível. Então, observa que aqui eu não abri uma conexão HTTP, né? Eu só criei esses carinhas aqui, ó, key name, depois eu criei o servidor aqui. Esse serviço aqui eu estou criando do lado do cliente, né? O cliente está passando assim, ó, a URL é essa, o nome do serviço é esse, me pega a porta desse cara, né? E aí, ó, já abriu o cliente aqui, ó, Service Get Port, e já abriu o cliente aqui. E esse meu cliente, né? Obviamente aqui ele é só a interface. Eu só tenho interface, esse carinha que poderia ser gerado de um lado pelo o WSDL da vida. Eu até pensei em fazer isso através de código gerado, mas eu acho que na época eu encontrei alguma limitação ou falta de tempo, mas a limitação pode ser falta de tempo, né? Falta de tempo com o código, com o Maven da vida, né? Eu não consegui pegar aquele WSDL exportado, esse carinha aqui, né? Gerar um Maven dele, só botei ele aqui para mostrar, para se usar, né? Então, galera, assim, deixa eu voltar agora aqui, a gente tá falando de sistemas distribuídos, né? E não sei se vocês perceberam, mas o foco do RCP é ambientes heterogêneos, né? Porque ele foi feito por um contexto onde a forma de serialização. Quando eu estava preparando o primeiro vídeo sobre ele, foi muito interessante, né? Que a discussão é uma discussão que vocês, talvez aí quem é novo nunca viu. Eu vi porque eu fiz uma computação que era mais baixo nível na minha engenharia de computação. Mas era assim, só estava falando sobre serialização de números, big end ou little end, né? Ou seja, estava falando da forma de serializar números, né? E ficou uma discussão super longa. A falar assim, por causa disso a gente tem que pensar o quê? Precisa gerar código, né? Porque muitas vezes o servidor funciona. Era uma coisa bizarra lá que eu não. Eu simplesmente assim, big end e little end eu sei que é a forma de serialização. Então, o RCP, ele trabalha de uma forma onde eu registro a minha interface, eu gero um carinha que é um definidor de interface, esse definidor de interface vai lidar com a abstração, e esse cara vai gerar código que eu posso ser usado. Então, todo serviço que eu tenho que funciona dessa forma, eu posso dizer que ele é um RCP, Remote Procedure Call. Né? Eu tenho que botar o nome aqui, ó. Remote Procedure Call. Que muitas vezes também é chamado no Javão ali, Javão das antigas, de objetos distribuídos. Até interessante que esse carinha, assim, não diga que uma coisa é igual a outra, tá? Não diga que uma coisa é igual a outra, né? Esse carinha aqui vai ter implicações diferentes aqui no tipo de modelagem, né? Esse carinha aqui vai ter implicações no tipo de modelagem. Quando eu tenho objetos distribuídos, eu posso ter callback, mas isso aqui eu também posso registrar callback. Então, assim, só muda o tipo de modelagem. Mas, assim, seja sutil quando surgir alguém e falar, mas não é tal coisa, que eu recebo muitos comentários assim, né? Alguns deles são excluídos, né? Mas, muito cuidado aqui, né? Então, toda vez que eu tenho isso, qual que é a minha grande vantagem? A grande vantagem é que eu não tenho que lidar com a abstração de exportar esses caras, né? Então, galerinha, a gente tava falando o quê? De RCP. Eu espero que isso tenha te ajudado alguma coisa. Eu te dei 3 nomes aí. Podem ser que existam outros frameworks, isso não é exclusivo, assim. Eu não tenho acompanhado muito RCP, eu tô usando muito Kafka, que é um outro padrão que a gente pode falar em outro momento, né? Aliás, eu já falei, né? Eu já falei de Kafka, né? Já tive uma playlist só de Kafka, então se você quiser fazer um pub sub usando Kafka, volta lá na minha playlist, eu voltei lá, a lista vai estar aqui, né? Mas aí eu falei de RMI, falei de SOAP, falei de GRCP. Se você tiver 2 servicinhos ali, né? Eu quero usar isso aqui, eu quero ver como isso escala, eu recomendo você fazer um teste de escalabilidade, né? Eu me lembro de alguma pessoa mostrando isso, da dificuldade de escalabilidade, que abria a porta, né? E aí, essa questão de abrir porta ou não, eu creio que eu expliquei um pouquinho aqui como é que ele funciona, né? Porque a ideia, basicamente, não é criar um serviço altamente escalável, né? Quando eu quero criar um serviço altamente escalável, eu vou precisar ir para outro tipo de interface, que é uma interface HTTP, que é voltada para a escalabilidade. Não, desculpa, uma interface REST, né? Aliás, eu falei aqui, né? O SOAP e o GRCP, ele usam HTTP. O RMI não. O RMI usa um outro protocolo, um protocolo do Java, específico do Java. E aí faz o Java. Assim. Aliás, o RMI, tudo hoje, na verdade, não está mais sobre o Java, está sobre o guarda-chuva do Jakarta, né? O código que era do Java, era Java básico ali, todo
Toda JVM tinha esse código padrão, agora tá sobre o Jakarta com uma interface diferente. E tem muita gente que ainda usa, tá, galera? Assim, eu mesmo, eu tenho um projetinho que usa, né? E o que eu digo? Use-o, né? Então, se você gostou desse cafezinho, dê seu like, comente, compartilhe. É importante você deixar seu comentário, é importante você curtir, compartilhar, porque para esses vídeos ter mais view, porque tecnologias antigas não são tão famosas, mas elas podem ser bastante úteis. E se você usa um desses caras aqui, deixa um comentário dizendo como você usa. E o mais importante é, hoje é terça-feira, cara, eu tô com a cabeça que é segunda-feira, porque eu não trabalhei ontem, né? Mas assim, ó... bom cafezinho pra você. Valeu!